Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa videoaula sobre macroeconomia. Nós estamos falando sobre objetivos e instrumentos de política macroeconômica. E neste vídeo vamos falar sobre objetivos de política econômica. Para essa videoaula, eu consultei o livro Fundamentos de Economia dos autores Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos e Manuel Henriques Garcia, Política macroeconômica. Bom, antes da gente entender quais são os objetivos da política macroeconômica, é importante a gente conhecer um pouco sobre o contexto em que esse cenário de política surgiu, né? Bom, antes de 1930, vigorava um pensamento mais liberal, né? O governo ele intervia pouco na economia porque acreditava-se que o mercado ele iria se autorregular. Era aquele pensamento baseado na mão invisível de Adam Smith, né? Ou seja, se você deixa o mercado ser regulado pelas suas próprias leis, ele então entraria em equilíbrio, né? A oferta e demanda iria se igualar, o preço de mercado seria o melhor preço possível, né? Dado essa liberdade do mercado. Então o governo ele intervia pouco, né? Porém, quando houve a crise de 1929, surgiu a teoria geral formulada pelo economista John Maynard Keynes, né? Essa teoria ela buscava interpretar a economia, né, num ponto de vista mais macroeconômico, né, do ponto de vista do que a gente chama de demanda agregada. Então a gente começou a entender melhor que a visão microeconômica da economia, né, que até então vigorava com o pensamento liberal, na verdade ele não se aplicava, né, a um pensamento macroeconômico, uma visão macroeconômica da economia. Então, entender como que os agregados macroeconômicos funcionavam era preciso nesse momento, né, para poder entender como que a economia como um todo estava funcionando, né? Então, Keynes fez uma abordagem macroeconômica, ele então inaugurou essa visão, né, da macroeconomia dentro das ciências econômicas, estudando a demanda agregada. Então aqui, na teoria geral, ele estudou como que funcionava, né, os agregados macroeconômicos referentes a investimentos e ao consumo agregado. Então ele descobriu que algumas variáveis interferiam nessas duas medidas, né, de demanda agregada. Por exemplo, o consumo agregado ele era fortemente influenciado pela renda disponível ao consumidor, né, aquela renda que é deduzida dos impostos, né, que você tem a renda bruta menos os impostos, você tem a renda disponível. E você tem também os investimentos, que é influenciado pelas expectativas de mercado, né, o que define o que a gente chama de eficiência marginal do capital ou taxa interna de retorno, né? Ou seja, quando um investidor, né, um empresário, ele faz uma avaliação de negócio, ele sempre está baseado em expectativas. Então, ele faz essa expectativa, ele faz essas projeções, né, e aí calcula-se a viabilidade econômica dos investimentos. Então, aí você tem uma taxa interna de retorno. Essa taxa interna de retorno, esse economista, então, ele vai comparar com, esse empresário, né, o investidor vai comparar com a taxa de juros do mercado e ver qual está mais atrativa. Se a taxa de juros do mercado estiver muito alta, isso desestimula, então, os investimentos, né? Então, compreendendo como é que funcionam esses agregados macroeconômicos, né, da demanda agregada, o governo, então, ele começa a intervir, a traçar políticas econômicas, né? Então, se você quer ter crescimento econômico, você pode estimular a demanda agregada e, assim, você ter uma dinâmica maior dentro da economia. Então, você pode estimular o consumo, você pode estimular os investimentos e, assim, ter resultados positivos, né, na economia como um todo. Então, aí começou a surgir esse pensamento, né, mais intervencionista na economia. Agora, com base, né, em toda essa evolução do pensamento econômico, aqui a gente pode elencar 4 objetivos de política macroeconômica, né? Os principais objetivos são então, garantir um alto nível de emprego, manter a estabilidade de preços, promover a distribuição de renda e promover o crescimento econômico. Vamos avaliar cada um desses objetivos. Bom,
para a gente entender, né, como que a gente pode, a gente entender essa busca, né, pelo alto nível de emprego, a gente tem que entender os diferentes tipos de desemprego que existe na economia. Então, dentro da economia, você tem o desemprego voluntário, que é aquele em que a pessoa quer ficar desempregada, né? Existe o desemprego friccional, que é o desemprego transitório, né? Ou seja, quando uma pessoa sai de um emprego e vai para outro, aquele período intermediário é o transitório, é o desemprego friccional. E tem o desemprego involuntário, que é quando a pessoa quer trabalhar, porém ela não encontra emprego. É sobre esse desemprego involuntário que as políticas de geração de emprego vão atuar. Então é justamente para tentar eliminar esse desemprego que essas políticas vão ser formuladas dentro do âmbito, né, da gestão e do poder executivo e tudo mais do Estado, para poder combater esse tipo de desemprego. Tá? Então, quando a gente fala de combate ao desemprego, quando a gente fala de pleno emprego na economia, é quando não há, então, né, o desemprego involuntário. As outras categorias de desemprego elas vão existir, né? Tanto que desemprego voluntário nem entra para fazer cálculo de taxa de desemprego ou de população economicamente ativa. Né? O que importa mesmo são aquelas pessoas que querem trabalhar, porém não encontram emprego, né? Que no caso constitui o desemprego involuntário. Então aqui a gente tem um quadro mais atual, né, da taxa de desemprego, que vai até mais ou menos o segundo trimestre de 2020. Então a gente consegue ver desde 2012 que a taxa de desemprego ela tem tido um crescimento, né, bem acentuado. Então de 2012 estava em torno de 8%, e variou, né, de 8% a 6% até mais ou menos 2015. E aí, de 2015 até mais ou menos 2017, houve um crescimento muito grande da taxa de desemprego. E foi no meio desse período, né, lá por metade de 2016, né, que houve o impeachment, né, da presidente Dilma. Então, um dos fatores, né, que levou ao impeachment foi esse desempenho econômico que estava vindo muito ruim. Logo em seguida, a gente tem, então, né, a taxa de desemprego vigorando a um nível muito elevado, né, acima de 10%. Né, então, você tem ali de 2017, né, terceiro trimestre, até mais ou menos agora, aqui no segundo trimestre de 2020, você tem uma taxa de desemprego bem elevada, né, girando entre 11% a 14%. Né, você tem ali uma oscilação muito grande. Então, hoje a gente tem um cenário de uma taxa de desemprego bem elevada. Agora, olhando o segundo objetivo da política macroeconômica, que é manter a estabilidade de preços. Aqui a gente está falando de combater a inflação. A inflação ela é um aumento generalizado e contínuo dos preços dos produtos. Então, o governo ele vai buscar justamente combater, né, esse aumento generalizado, porque o aumento dos preços faz com que o poder de compra da população diminua. Né, diminui o poder de compra dos salários, então isso traz um prejuízo para o bem-estar da população. Como causas, né, a gente tem, por exemplo, inflação de custo, quando existe um aumento de preço de matéria-prima, né, do salário mínimo, entre outras causas, né, isso gera um impacto. Tem inflação de demanda, quando você tem, né, o crescimento econômico, né, você tem um maior número de pessoas querendo consumir, querendo investir, então isso gera um aumento de demanda. Quanto mais demanda, né, maior é o preço. E aí você tem também uma categoria chamada de inflação inercial, que ela é decorrente da indexação de preços. Então, é aquele exemplo, né, do aluguel, do contrato de aluguel que todo ano é renovado de acordo com o índice de inflação. Então, por haver esse processo de indexação, né, dos preços estarem sendo atualizados, você tem aí também um processo inflacionário, né, quase que automático dentro da economia. Agora vamos observar o que aconteceu com o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é um dos indicadores, né, de inflação que nós temos aqui no Brasil. Vamos ver o que aconteceu com ele esse ano, né, de maneira geral e em alguns setores. Bom, esses indicadores, né, esses dados foram tirados do site do IBGE, do Sidra IBGE,
né? E aí, o número da página com esses dados é o número 7060. Bom, analisando, né, de janeiro a agosto, a gente tem aqui que o índice geral, que é mostrado aqui por essa linha preta, ele esteve girando, né, em torno de 0%. Então existiram alguns meses, né, por exemplo, abril e maio, em que a inflação foi negativa, né, foi abaixo de zero. Porém, quando a gente olha para alguns setores, a realidade não é bem essa. O que acontece aqui? O índice geral, ele é como se fosse uma média de todos os setores, né, de vários setores que o IPCA considera. Existem setores de despesas pessoais, de comunicação, de vários setores, né? Então ele faz uma média, né, uma média ponderada de todos esses indicadores e aí sai aquela linha preta ali, né, escura, né, em torno de zero. Então a gente vê que o índice geral, ele, embora mostra, né, de maneira ampla o que acontece com a economia, ele também não diz muita coisa não, né? A gente tem que observar setores específicos para entender o que está acontecendo aqui. Então, se a gente olha, por exemplo, o setor de alimentos, que é mostrado aqui pela linha vermelha, a gente nota que lá no mês de abril houve um aumento de quase 2%, né, da inflação, 2% dos preços. E a gente observa também que de julho para cá, né, para agosto, e a gente já tem alguns dados recentes para setembro, né, a gente tem tido um aumento do preço dos alimentos, né, e pode ser que esse aumento, né, nesse setor específico possa estar gerando um impacto grande no índice geral. Então é aquela coisa, né? Quando um setor específico ele aumenta muito os preços, né, ele acaba impactando o índice geral. No caso, o setor de alimentação ele é um setor que tem um peso muito grande, né, na cesta de consumo da população. E como essa cesta de consumo ela compõe esse indicador de inflação, então acaba que o que acontece no setor de alimentos acaba impactando de forma muito acentuada o índice geral. A gente tem o setor de transporte, que é a linha verde, que ao contrário do setor de alimentação, né, que cresceu muito no mês de abril e maio, o setor de transporte caiu muito, o seu indicador de preço. Né, março, abril chegou a quase a menos 3%. Então, por conta do isolamento social, por conta da pandemia, as pessoas reduziram, né, a sua movimentação, né, por avião, por ônibus, né, enfim, por transporte de maneira geral. Então houve uma queda muito grande na demanda por esse setor e com impacto nos preços, né? E por outro lado, né, a alimentação, alguns setores pararam de produzir, né, por conta do isolamento social, enquanto que a demanda se manteve e até aumentou um pouco, né, porque as pessoas estavam mais em casa, então acaba se alimentando mais, então acaba tendo esse impacto ali. E um outro fator interessante é o que aconteceu no setor de educação. Aqui houve um aumento, né, muito acentuado de janeiro para fevereiro, quase 4% ali, né, porque às vezes você tem um reajuste de matrícula, alguma coisa nesse sentido. Porém, de março para frente, houve quase que um congelamento de preços, né? O indicador ficou muito próximo de zero. Porque, de fato, em alguns estados, em algumas localidades, houve um congelamento de preço de mensalidades, né, e matrículas no setor de educação. Então, desde escola, universidades não puderam reajustar esses preços, né, de mensalidades e matrículas, até mesmo porque o ensino, né, está sendo desenvolvido de maneira remota, à distância, então grande parte dos custos que essas instituições têm, né, então nesse caso aqui foram zerados, né, custos com iluminação, com energia, né, energia e água, enfim, né, foi zerado, então não houve essa justificativa de se fazer reajustes de mensalidades, tanto em escolas quanto em universidades. Então aqui a gente tem 3 setores, né? Um setor que foi impactado de uma maneira muito forte, né, por conta da pandemia, que é o setor de alimentação. Então houve um impacto muito positivo, né, no sentido de aumento dos preços.
Houve o setor de transporte, né, que teve um impacto já de redução de preços, e houve o setor de educação, que houve quase que um congelamento de preços ali. Agora, entendendo um pouco do terceiro objetivo, que é promover uma distribuição de renda, né? Bom, a gente sabe que distribuição de renda é algo importante dentro da economia, principalmente quando a gente tem uma grande desigualdade, né? Tanto de renda quanto de riqueza. Sabe que um país que tem uma grande desigualdade, a gente tem uma grande exclusão socioeconômica, né, de grande parte da população. Então, é importante se pensar em distribuição de renda justamente para inserir essas pessoas dentro de um nível adequado de padrão de consumo e de bem-estar. Então, quando a gente olha, né, a evolução econômica no Brasil, a gente teve mais ou menos ali na década de 70, né, o episódio do milagre econômico, onde o Brasil começou a ter um crescimento um pouco mais acentuado, né, do PIB. Então houve a ideia da teoria do bolo, né? Primeiro a gente cresce e depois a gente distribui, né? Primeiro cresce o bolo e depois distribui, corta, né, as fatias do bolo para distribuir. Então essa foi uma linguagem muito usada naquela época, né? Mas aí o que acontece, né, nesse período também, né? Além de ter esse crescimento econômico, existem outros fatores, né, que surgiram, né, com esse período, que foi um alto nível de inflação, né? Se você observar o histórico da inflação, década de 70 e 80, a gente teve indicadores absurdos, né, de inflação, tanto que a única coisa que resolveu o problema da inflação foi o Plano Real, né, em 94. Então, até então, os índices de inflação eram absurdos, né? E aí você teve também, com o crescimento econômico, um grande processo de êxodo rural, né? As pessoas saindo da zona rural, indo para as cidades, buscando melhor qualidade de vida, melhor oportunidade de estudo, de trabalho, né? Esse grande processo de êxodo rural gerou uma baixa qualificação de mão de obra, então pessoas que antes não tinham acesso à educação foram para as zonas urbanas e chegaram sem nenhuma qualificação, né, específica de mão de obra, então o governo teve que oferecer, né, várias políticas educacionais de qualificação de mão de obra, principalmente o ensino profissionalizante, o ensino técnico, e aí houve também um aumento de trabalhadores mais jovens, né? Então todo esse processo aqui acabou impactando na distribuição de renda, né? Então se você tem um grande número, né, de mão de obra, de pessoas trabalhadoras que não têm um bom nível de qualificação, isso gera um impacto na distribuição de renda, porque essas pessoas vão receber um salário mais baixo, né? Uma remuneração mais baixa, e também a inflação por si só, ela é um processo que gera uma desigualdade de renda. Então, por exemplo, quando você tem um aumento dos preços, você tem uma perda de poder de compra de grande parte da população, né? Principalmente daquela população que tem salários mais baixos, né? Então aí você tem uma desigualdade de renda, uma desigualdade de consumo, né, muito grande. Então, são alguns fatores aí relacionados a essa questão. E por último, nós temos aqui o crescimento econômico, né? O crescimento ele é medido pelo aumento da produção ou da renda nacional per capita, isso é muito importante destacar, porque quando você compara, né, o aumento da produção ou da renda nacional per capita, né, ou seja, por número de habitantes no país, você consegue comparar o crescimento entre os países. Então, o PIB brasileiro, ele não pode ser comparado, né, se não for per capita, com países pequenos, né, com alguns países da África ou até mesmo alguns países da Europa. O PIB brasileiro não pode ser comparado porque o Brasil é um país muito grande, tem uma população muito grande, então obviamente que o PIB vai ser muito grande também. Então você faz essa divisão por PIB per capita para justamente poder comparar, né, o crescimento econômico, a renda que foi gerada entre os países. E aí você tem algumas variáveis, né, alguns fatores que você pode atuar para poder promover o crescimento econômico. No curto prazo você pode trabalhar com políticas que reduzem o desemprego,
né, gerando investimentos e estimulando investimentos, estimulando a produção. Isso faz com que diminua a capacidade ociosa e aumente a demanda também, né, porque você gera mais emprego, então você gera mais demanda. E no longo prazo você pode encontrar novos recursos, né, aumentar os recursos disponíveis, seja recursos naturais, seja recursos financeiros, né? Você pode disponibilizar isso. Pode haver um processo de avanço tecnológico, isso também ajuda no processo de crescimento econômico, e qualificação de mão de obra. Então, são estratégias, né, de mais longo prazo, mas que têm impacto nessa questão do crescimento econômico de um país. Bom, então, aqui a gente tem a variação trimestral do PIB, né? Então, aqui a gente tem o quanto que o PIB variou de trimestre a trimestre, desde 2012 até 2020. E aqui a gente também tem o indicador geral, né, mostrado pela linha preta. Então aqui a gente tem a variação do PIB e de 3 setores, né, o agropecuário, a indústria e serviços, e a gente vai agora analisar aqui. Bom, se a gente for olhar para a variação do PIB, né, do geral, né, a medida geral, a gente vê que de 2014 até 2015, 2016, essa variação do PIB ela estava diminuindo, né, em alguns momentos sendo até negativa, né, chegando a quase 5% de queda, né? Depois de 2016, houve uma retomada, né, um crescimento da economia, até mais ou menos ali 2017, terceiro trimestre de 2017, onde houve o maior crescimento do PIB, né? Aqui em torno de 2,5%, mais ou menos, né? E aí depois, então, houve uma certa estabilidade nesse crescimento, nessa variação trimestral do PIB, e no final de 2019 e agora nesse ano, né, houve uma queda muito acentuada, né, de mais de 10%, né, de queda na variação trimestral do PIB, em decorrência, né, da pandemia. Se a gente for comparar o setor industrial e o setor de serviços, junto com o indicador do PIB geral, a gente vê que a variação é muito próxima, eles têm quase que o mesmo comportamento, né? Então, se esses setores, né, indústria e serviço, crescem, né, o PIB também vai crescendo, se eles caem, o PIB também cai, então eles têm uma variação muito próxima, né? Agora, o que destoa aqui desse gráfico é o setor agropecuário, né? Então, a gente tem períodos de safra, né? A gente tem aqui um aumento muito grande, né, na produção, no impacto do setor, né, dentro da variação trimestral do PIB. Então, por exemplo, aqui no primeiro trimestre de 2013, houve um crescimento de mais que 20%, né, na variação trimestral. No primeiro trimestre de 2015 também, né, quase ali 7%, e de 2017, por exemplo, aqui, houve um crescimento de 20%. Aqui em 2019 também teve um crescimento aqui de quase 5%, e o setor agropecuário vem tendo aqui uma variação positiva, né, mesmo aqui na nossa pandemia de 2020, né? Então a gente está tendo aqui uma variação até positiva nesse setor. Bom, o setor agropecuário ele tem, né, essa sazonalidade, então a gente sabe que existem períodos de safra, né, que são mais ou menos no início do ano, mas também tem setores que produzem no meio do ano, né? Existem alguns setores que conseguem produzir, principalmente com um sistema irrigado, então a gente tem essa oscilação muito grande na agropecuária. Enquanto que indústria e serviço é quase que contínuo, né, a atividade, né, a produção e oferta desses produtos e serviços desses setores, né? Então você tem essa característica que é muito própria desses setores aqui. Bom, pessoal, esses foram então os objetivos de política macroeconômica. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre instrumentos de política macroeconômica, que são 4, né? São as políticas fiscais, monetária, cambial e comercial e políticas de renda. Tá bom, pessoal? Um abraço e até mais!